Boa noite, meus amados, minhas amadas irmãs. Que Deus realmente nos abençoe e nos guarde para que hoje, nessa 12ª aula do Escatologia 3, possamos sair daqui cheios de suas bênçãos e das instruções do Espírito Santo através da sua santa palavra. Queria convidar a irmã Maria Cordeiro para vir à frente e dirigir a oração inicial. Amém. Senhor Deus querido, amado Senhor, adentramos na tua santa presença para pedir, Senhor, a tua santa misericórdia, que nos dê sabedoria a nós para entendermos a tua santa palavra. Amém. Dai também sabedoria ao nosso professor Rafael, meu Pai, para que ele possa transmitir a nós, Senhor, a tua sabedoria, para que nós entendamos, para que possamos passar a outras pessoas. Amém. E colocamos tudo na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A aula passada, nós trabalhamos com alguns detalhes que aconteceu dentro do cativeiro egípcio. Depois nós estudamos, foi do cativeiro até a monarquia de Israel, a aula passada. Aí nós estudamos alguns detalhes da vida de José, alguns detalhes dentro do cativeiro egípcio, dentre eles a vida de José. Estudamos também os 40 anos do êxodo, os detalhes mais interessantes que ocorreram dentro desses 40 anos, e estudamos também o período de juízes e o período da monarquia de Israel. E nós fechamos com uma ideia de que a Bíblia Sagrada apresenta de que Deus, o Pai, Ele é amor e quer realmente fazer parte da nossa vida, e portanto que Ele será visto por nós, nós o veremos, e existe um tabu muito grande, muito mito de que Deus Pai não pode ser visto, etc. E nós vimos nessa aula, como também até estudamos uma lição muito interessante sobre isso essa semana, de que Deus Pai, Deus é amor, e Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor de nós, para a gente poder viver com Ele. Não é só ver, não, é viver com Ele eternamente. Na aula de hoje, então, a teologia e escatologia das pragas. É um assunto muito interessante que nós adentraremos hoje. As pragas, nós sabemos que fez parte do histórico resumo sintetizado da aula passada, mas hoje nós vamos analisar uma a uma, fazendo um paralelo com as 7 pragas do Apocalipse, mostrar o que tem a ver uma coisa com a outra, como que aquilo que aconteceu lá no Egito já tinha um perfil escatológico em paralelo aos acontecimentos. Existe um paralelo também com o encontro de dilúvio, o fim do mundo, como existe também com as 7 últimas pragas do Apocalipse. Vamos lá. As 10 pragas do Egito, o primeiro ponto que eu destacaria aqui é que elas foram localizadas na região do Egito. Imagine o Rio Nilo. À esquerda do Rio Nilo estaria Mênfis e várias outras cidades, do lado direito tinha várias outras cidades também. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito cobriram de pragas. Mas tinha uma cidadezinha do lado direito, chamada Gósen, que é onde estavam os judeus. Ali nenhuma praga caiu, na cidade de Gósen. Aí começa a ideia geral de que praga é para quem rejeita a divindade e não para quem aceita. Quem aceita a divindade de nosso Deus, esses serão poupados. Nós vimos também que com isso a praga então foi localizada na época do Egito, atingiu o Egito e não foi mundial. E mesmo dessa localizada no Egito, poupou a cidade de Gósen. Quer dizer que ali, quem estava com os judeus ali, que aceitou a mensagem, não recebeu praga, foram poupados. Não importa a nacionalidade, se aceitaram a graça de Deus ali, eles foram poupados na região de Gósen. Muito bem. Mas eles não eram escravos do Egito? Eram, mas eles moravam na cidade de Mênfis, na cidade de Gósen. Os judeus, eles se concentraram ali, os hebreus.
os hebreus ficaram concentrados na região da cidade de Gósen. Tanto que quando terminou as pragas, eles partiram dali. Todas as pragas, uma a uma, foi avisada. Moisés e Araão iam lá e avisaram: vai acontecer isso, se vocês não tomarem providência, tá? Aí mais uma prova de que a profecia era que condicional. Tanto que a hora que o faraó falava: não, eu vou abrir mão, vou deixar e tal, aí a praga parava. E se ele tivesse abrido mão antes da praga cair, não teria nem caído a praga, a profecia que havia sido feita. Mas vê a misericórdia de Deus, tanto que é interessante. Deus, Ele não está importando com o nosso passado. Quem foi mais prejudicado com o nosso passado foram nós mesmos. Deus está preocupado com o nosso presente. Por isso que é importante o nosso presente, agora, que é importante para Deus. O que passou já foi. Então, as 7 pragas do Apocalipse estão todas devidamente avisadas. Está escrito na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 16. Essas 7 ainda vão acontecer. As 7 do Apocalipse 16 estão no futuro. É escatológico, vai acontecer. Essas 10 que nós vamos analisar agora já aconteceu. Por ocasião de. Então, na passagem do 30 de março para 1º de abril, estava acontecendo a primeira praga. Outra coisa, eu queria agora ler com vocês. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, no capítulo 15, e vão ler do verso 1 ao verso 8. Por que dessa leitura? Para nós analisar o estilo operacional de ação. Apocalipse, né? Capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Essa mesma forma de atuação que aconteceu, que vai acontecer lá no futuro, como Malaquias 3,6 diz: eu, Senhor, não mudo. Então, lá no Egito foi a mesma coisa. O Apocalipse nos apresenta exatamente um perfil comportamental de Deus que esclarece o que aconteceu lá na antiguidade, lá no Êxodo. Perceberam o raciocínio? Da mesma forma que aconteceu, que vai acontecer, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, o versículo 1 a 8, tudo bem, meu irmão? Chega mais coisa. Então, do mesmo jeito que aconteceu lá no Egito, é o que vai acontecer no futuro. Então, como a gente não tem muito detalhe do que aconteceu lá atrás, é só ir lá na frente, a gente consegue. Tudo bem, meu irmão? Então vamos lá, faz a leitura para a gente entender o que vai acontecer lá no futuro, das 7 pragas, como que é o estilo operacional que Deus vai adotar no futuro, e a gente vai saber qual foi o estilo que Ele adotou lá no passado. Que a palavra de Deus, eu, o Senhor, não mudo. Então vai lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Vocês veem que coisa mais curiosa. Até o cântico de Moisés está lá no futuro do Apocalipse, o que estava projetando o que aconteceu no passado. Porque quando eles chegaram lá no Mar Vermelho, que eles atravessaram o Mar Vermelho, consumaram a vitória de se livrar do Egito, entrar em terras sauditas, depois que eles atravessaram o Golfo, o Mar Vermelho, eles caíram em terra saudita, saíram totalmente da terra do Egito. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi cantar o cântico de Moisés, que é a vitória sobre aquela presepada toda que passou para trás. E lá no Apocalipse está falando do mar de vidro, aonde no êxodo todo a gente vê uma nuvem, estavam camuflados, Deus estava dentro do seu sistema de transporte, camuflado dentro de uma nuvem. Por sua vez, tinha o seu mar
seu mar de vidro, que o Apocalipse está projetando. Só que isso estava tudo camuflado em nuvem e ninguém via nada. Não estava sendo visto a olho nu. Como lá no futuro, da mesma forma, as 7 pragas ninguém vai ver esse mar de vidro. João estava vendo que ele era profeta. Viu a diferença? Então, o que ele estava vendo, estava projetando, e ali de dentro desse sistema de transporte, o Êxodo, por exemplo, dali tinha o maná, ali ele tirava a flecha cintilante, tinha toda a operação, a manifestação de Deus, a comunicação dele, da nuvem, com o povo, de dia projetando sombra sobre eles, e à noite projetando o quê? Luz, calor. Então, dali também estavam então, esses anjos responsáveis por projetar as pragas no Egito. E elas começaram a acontecer. Eu achei que vinha naturalmente, deu um lugar lá. Nossa, tudo. Então, como nós estamos, eu estou só mostrando o encaixe das peças do quebra-cabeça. Perceberam? Não estava acontecendo naturalmente lá embaixo, mas por ordem divina, e Moisés e Arão eram usados como instrumentos responsáveis, e eles tinham que levar a ideia diante dos egípcios e diante do povo de Deus, que ele é quem era a chave, e realmente era. Deus falou: você ergue a vara e manda aqui ou ali, e a praga vai acontecer. Então, no sinal de Moisés, Deus mandava a praga. Então, houve uma interatividade, sempre o divino com o humano se interagindo. Lá no Gênesis, na criação, Deus terminou de criar tudo e chamou o homem para dar nome. Houve interação na criação. Aqui agora nas pragas a mesma coisa. Então, os escolhidos de Deus, eles são quem proclama o alto clamor, as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, que envolve com isso o anúncio das pragas, que o alto clamor, a peça fundamental do alto clamor é o quê? Caiu grande Babilônia, sai dela para que não torne participando das suas pragas e dos seus pecados. Nós somos esses responsáveis hoje, para anunciar esse alto clamor ao mundo. Estou mostrando a relação íntima que tem de uma situação com a outra, e o próprio Apocalipse mostrando aí o cântico de Moisés, que é o cântico de vitória, e o cântico do Cordeiro também, que é outro cântico de vitória sobre a morte. E tem um outro cântico ainda, que aí não está, mas tem em outras situações no Apocalipse, que é o cântico novo. Esse cântico novo é o 144 mil que canta, que é uma experiência diferente das demais, é pessoal deles, uma experiência pessoal deles. Mas todos são salvos, não tem ninguém maior nem menor, mas é porque eles tiveram uma experiência especial. Eles terão, não tiveram, terão. Por isso cantarão um cântico novo. Os demais, a grande multidão, cantará os outros 2 cânticos, que os 144 mil também vai cantar, que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo dos testemunhos se abriu no céu, e aos 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todos sempre. Até 8? Aí o 8. Pode O templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Observe aí. O profeta João viu que quando aqueles 7 anjos receberam dos 4 animais, olha outro detalhe, a ufologia bíblica inserida aí dentro. Os 4 animais, se você for lá em Apocalipse 4, você vai perceber que são aqueles 4 sistemas de transporte que tem os 4 brasões de cada lado. Nós já estudamos, já vimos isso aí. Os mesmos 4 seres viventes, eles chamam de ser vivente porque ele tinha movimentado, estavam se movimentando e tudo, aí o profeta chamava de ser vivente. O outro até chamava de Senhor, porque ele era o Senhor. Mas aí o João mesmo chegou a chamar um desses, que botou o pé lá na ilha de Páscoa, botar no mar,
que o pé dele é de latão luzente. Quer dizer, não é Deus. Ele estava falando da forma que ele estava entendendo. Ele, na ignorância dele, que ele não conhecia nada igual, nunca tinha visto nada do gênero, então para ele tudo aquilo era Deus. Ele não conseguia separar o real do irreal. Ou seja, o que é Deus realmente do transporte. Ele não conseguia, para ele fazia parte de tudo. Tudo aquilo era muito novo, era muito esquisito, muito estranho. E ele estava sendo poupado para não morrer de medo. Porque sempre eles caíam como morto. E Deus tinha que ressuscitar eles de alguma maneira, tinha que recobrar, ele assustava demais. Não era fácil enfrentar uma visão daquela. Para nós hoje, que já conhecemos avião e tudo mais, já é difícil enfrentar uma visão dessa. Você imagina para aqueles camaradas que não tinham nem noção. O máximo que eles conheciam era carroça e cavalo. Era carro movido com tração animal. Então, realmente é uma situação muito delicada. Agora, observe então que nesses 4 seres viventes, que nós vimos que lá em Ezequiel, eles têm a mão mecânica. Então, eles tiraram a taça, seja lá o que ele viu e chamou de taça, foi entregue para os 7 anjos. E esses 7 anjos, com certeza, pegaram isso, entrou nesses transportes, 7 anjos, distribuídos nesses 4, e desceram para jogar as 7 últimas pragas sobre o planeta Terra. Da mesma forma, a esse estilo operacional que acontecerá no futuro, nos dá uma ideia do que aconteceu também no passado, porque Malaquias 3,6, repito, eu, o Senhor, não mudo. O perfil é o mesmo. Então, no Apocalipse, você tem visão para entender o Gênesis. No Gênesis, você tem visão para entender o Apocalipse. É só juntar as peças do quebra-cabeça. Prosseguindo, terceiro ponto, o propósito das pragas. Tem 2 propósitos: castigo e livramento. Isso precisa ficar bem claro, queria que vocês observassem. Êxodo capítulo 11, verso 7. Observe para vocês o que está escrito lá: que dos filhos de Deus nenhum cachorro vai virar língua. As 10 pragas que ia cair no Egito ia detonar completamente, arrasar com tudo que pertencia aos ímpios, aos iníquos. Êxodo 11, 7. Então, aí fica bem claro o castigo para quem rejeitou a graça o tempo todo. E quando fechar a porta da graça, abre o que sobre eles? A porta de quê? Da desgraça, porque eles rejeitaram a graça. E, consequentemente, quem aceitou a graça o tempo todo, sofreu, ralou, penou, mas aqui sobre eles agora está o que? O livramento. Nenhum cachorro que pertence aos escolhidos vai sofrer praga. Preste bem atenção nesse detalhe, que é muito sério essa informação. Outra coisa, isso aí também mostra uma ideia do poder divino frente à força humana, que é um nada. E as pessoas, infelizmente, deixam para chamar a Deus nessas horas. Só fecha a porta depois que o ladrão entra para dentro. E trabalha em parceria com Deus o tempo todo. Você está protegido 100% o tempo todo, tem poder para enfrentar tudo. Do contrário, só vai sobrar o quê? Força. E força para esse tipo de coisa vai dar em quê? Ranger de dente. O que Jesus falou naquele dia, muitos vão bater o queixo e ranger o dente. Mas por quê? Porque durante o tempo da graça não deu a atenção que deveria à palavra de Deus. E orar e vigiar. Orar e vigiar. Vigiar e orar o tempo todo, para não cair. Porque senão cai mesmo, e aí já era. Igual o senhor falou, a geração da gente, mesmo não sendo convertida, ela será protegida devido, por exemplo, se eu busco, se eu estou orando, se eu estou com Deus. Tá. Se quem está com Deus, não importa o nível de luz e evolução que ele teve, se está com Deus, o que importa para Deus no começo aqui, o que importa é agora. Se a sua luz é pequena, média, grande, não importa. O que importa é agora. Mas ele traz a salvação. O bom ladrão foi garantida a salvação para ele na cruz. Ele não pisou em igreja nenhuma. Então, essa é a mesma condição para quem aceita. Não convertido. É. Mas a oportunidade veio para todos, né? Com certeza. Vamos então entrar agora na primeira praga egípcia.
A primeira praga egípcia foi sangue. E na Apocalipse, se você comparar, a primeira praga egípcia foi sangue. No Egito, aquele pedaço de rio Nilo que passa dentro do Egito, águas e lagoas do Egito, cacimba d'água, filtro d'água, transformado em sangue. qualquer poça de água que existia dentro do Egito, qualquer vaso de água, virou sangue. E aí ficou bem claro que morreu tudo o que tinha naquele trecho que foi contaminado com sangue, fedeu tudo. E outro detalhe, essa primeira praga de sangue lá no Egito, sabe quantos dias que ficou a bagaceira? 7 dias. 7 dias. Presta atenção, nós vamos ver que essas pragas do Egito, as 10 pragas, aconteceu. 7 dias sem tomar água? Não foi 7 dias sem ter que tomar água, irmão João. Os magos, sob o comando do diabo, receberam instrução para cavucar perto do rio e fazer cacimba d'água. Mas os rios e fontes de água ficou detonado. Eles puderam beber água das cacimbas que eles custaram aprender, mas ralaram, e a caatinga foi plena. Agora, lá onde estava, em Gósen, na região de Gósen, nada aconteceu de praga nenhuma. Onde estavam os hebreus. Viu que negócio interessante? Muito interessante. Depois, quando você lê no contexto aí, não dá tempo da gente trabalhar cada contexto desse aí, mas eles furaram cacimba em volta ali para escapar. Na praga apocalíptica não vai ter a menor chance, porque a 7 vai cair num só dia. As do Egito são 10 pragas em 15 dias, aproximadamente 10 pragas em 15 dias. Agora, as do futuro, a do Apocalipse, em 18:8, em um só dia cairão as pragas pronto e todo. Então, olha, só cai a praga a hora que fechou a porta da graça. Fechou a porta da graça, zangou. Aí quem está com Deus está, quem não está, azedou. Sim, pode falar. Fizeram uma pergunta essa semana e eu não soube responder. Na época lá de Israel, Sim. todos os egípcios não temiam a Deus, ou tinha algum que temia a Deus? Com certeza. Muitos foram junto com os hebreus e foram aceitos por adoção dentro de... Inclusive Caleb e Josué, que eram moabita, um era moabita, o outro era amonita, foram os dois únicos da geração velha que entrou lá dentro e não era judeu. Então não só os egípcios, mas diversas outras nações, houve adoções no meio da religião judaica que foram incorporadas através da circuncisão dos homens e através da unção das mulheres. Teve a guerra, né? O mediano teve. Aí Deus, sempre com Moisés, dava vitória para Moisés. Também nas pessoas, tudo. Quando eles estavam bem. Quando Israel estava mal, eles perdiam. Perdiam batalha, levavam tinta direto. Mas também não era só o povo que temia a Deus. Os outros também tinha gente que temia a Deus. Existia que simpatizavam. De Deus era só o povo de Israel. Não. Deus tem a ótica da misericórdia de Deus, irmã Marilu, é que sempre Deus chama todos. Ele quer salvar todos. Ele pegou um povo distinto e queria que ele servisse de exemplo para o mundo. No caso foi Israel. Aí quem quisesse fazer parte do povo de Deus tinha que se converter ao judaísmo para fazer parte do povo escolhido de Deus na terra. Mas em muitos lugares, pessoas, mesmo sem andar com os hebreus, eram também serviçais de Deus, eram servos de Deus. Lembra que eu citei lá em Moisés mesmo, quando ele foi chamado para vir tirar o povo do Egito, ele estava onde? Lá em Midian, na Arábia Saudita. Com 40 anos ele matou o Egito, na aula passada nós vimos isso. E passou mais 40 lá em Midian, exilado. E nesses 40, que tanto de filho e neto que ele não tinha? Em 40 anos. Percebeu? E com 80 anos de idade ele voltou. Apareceu a sarça ardente e ele voltou para chamar o povo para tirar. E ele deu mais 40 no êxodo. E quando ele chegou lá em Midian, aos seus 40 anos de idade, ele simplesmente encontrou com Jetro, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Como que ele podia ser sacerdote do Deus Altíssimo se os levitas ainda iam sair do Egito para ser selecionado em pleno deserto e se tornar o sacerdócio real?
E Deus já tinha providência lá em Midian. Tinha um sacerdote do Deus Altíssimo antes do sacerdócio levita. Percebeu a diferença? E aí nós estamos falando de um sacerdócio e semelhante, idêntico ao que acontecia no Levita. Não é igual de Melquisedeque, que aconteceu 500 anos antes de Moisés, do qual não se usava sacrifício de animais. Ele já praticava um sacerdócio celeste, que foi prefigurativo do sacerdote de Cristo. Foi real, não foi prefigurativo, foi real. Porque Cristo ocupou a segunda ordem de Melquisedeque. Ele já praticava aqui, porque ele era um cara, nós vimos em aulas anteriores, que ele já trabalhava com a realidade futura com todos os seres que caíram. Agora, na nação de Israel, precisaria surgir um sacerdócio figurativo que esse Jetro já estava praticando antes do Levítico, e que prepararia todo o mundo das pessoas comuns que vivem nessa dimensão que nós estamos, aqui em cima da terra, para receber o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cenário que nós estamos estudando aqui das 10 pragas, vocês vão ver agora mesmo o perfil que ela junta em paralelo, tanto com o dilúvio, quanto com a redenção, que é o sacrifício de Cristo, quanto com o Apocalipse, que são as 7 pragas. Nós vamos ver que há um perfil de relacionamento idêntico. Para mim, vamos puxar isso aí. Então vocês viram aí Êxodo 7, 25, que foram 7 dias de bagaceira, a primeira praga, azedou tudo. E outra detalhe, a primeira praga e a segunda praga do Egito foi imitada. Os magos deram conta de imitar ela, sob o poder de Satanás. Do mesmo jeito que Deus usou Moisés e Arão, o diabo usou os magos para fazer imitação. Ele só deu, das 10, ele só deu conta de imitar as 2 primeiras. Tá? Ele não deu conta de imitar o resto. Que aí Deus veio com as outras que nocauteou, tirou ele de circulação por completo os ímpios. Mas por que eles repetiram a mesma praga dos magos? Para mostrar que eles têm poder também. Não, isso aí é mágica que você está fazendo, eu também faço isso. Fez. Entendeu? Fui lá, pegou um botijão d'água lá, tá, mostrou que ele faz transformar sangue. Depois a segunda, que nós vamos ver aqui agora, fez da mesma forma. Outro detalhe, a última hora dessas 24 horas de praga vai ser uma destruição completa com o desencadeamento da última praga, que vai ser a saraivada. Apocalipse 18, 10 fala que em uma só hora toda a estrutura da baderna religiosa do planeta vai ser desmoronada. A segunda praga foram as rãs. Êxodo 8, de 1 a 7. Ela também foi imitada. Aqui fala, então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, né? Então foi a última que eles imitaram, foi essa das rãs. Que aí vieram mais 8 pragas de lambujo para eles, que eles não tiveram a menor chance de fazer nada. Da terceira praga até a 10ª praga, que era a morte do primogênito, sem chance. Quer dizer que não teve condição de imitar, foram 8. E lá no futuro nós vamos ter só 7, com uma diferença. Não serão localizadas, mas serão mundiais. E o estrago que tinha localizado no Egito vai ser generalizado no planeta, mas em um só dia. Vamos para a terceira praga, que já começou o local. Piolhos. Êxodo 8, 18 e 19. Eles de cara falam, não, essa aí é o dedo de Deus. Se você observar aí em Êxodo, capítulo 8, verso 18 e 19. Os magos fizeram assim, com os seus equipamentos para nos produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens em lugar. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Sentiu o peso do dedo de Deus. Prestou atenção? Então, as pessoas que fazem as coisas erradas, é livre para fazer. Mas se Deus apontar o dedo, pesa. E aí paga o preço. Cada um é livre, faz o que quer. Mas a conta é certinha. Se plantar vento, vai colher o quê? Pode esperar. Não tem... A quarta praga, moscas. Êxodo 8, 20. Foi meio-dia essa praga de mosca. Imagina agora, chega a mosca e toma conta. Peste.
dos animais domésticos. Aí eles não tinham como tirar leite mais, não tinha como comer carne de animal mais, e não tinha como usar nem um cavalo, nem um boi para transporte. Quer dizer, tirou o transporte deles e tirou o alimento, o sustento básico deles. Viu que coisa mais séria? Então, piolhada que pegou gente, e pegou as moscas, né? Pegou todo mundo. Já tinha tido mais problema para trás, só zangando. Êxodo capítulo 9. 21. Êxodo 8, 21. E agora, e logo na parte da tarde, outra praga. 2 pragas num dia só. Todo o gado do Egito e os egípcios morreram. Foi Deus que endureceu o coração de Foi. Por decisão dele. Porque Deus chamou o tempo todo. Aí vem João. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 ao 11. A operação do erro. Deus ensina, Deus chama, está no tempo da graça. Mas as pessoas preferem acreditar na tradição, preferem acreditar na mentira e vai insistindo naquilo. O ser humano, o pecador, o ímpio, o iníquo, vamos falar assim melhor, o ímpio, que é o que sabe o que é certo, mas prefere fazer o que é errado, ele vai endurecendo o seu coração sem perceber, porque ele vai mentir para ele mesmo. Isso foi o que Faraó fez o tempo todo. Aí quando chega num determinado ponto, Deus precisava de resolver uma parada e rápido, que ele já venceu o prazo da profecia que ele tinha falado, 430 anos, e não ia ter mais nenhum dia lá dentro. Então ele ia livrar de qualquer jeito. E ele tentou avisar Faraó de tudo quanto foi jeito, e não teve jeito. E viu que o cara era resistente, coração duro. Aí ele mandou a operação do erro para ele. É o mesmo que vai acontecer com os ímpios. Antes do fechamento da porta da graça, Deus vai guiar a operação do erro. Na hora que fechou a porta da graça, a operação do erro está lastrada no planeta. Fechou a porta da graça, quem está na operação do erro vai investir para cima. Tanto que na última praga, fala entre a penúltima e a última, que é o secamento do Eufrates, a penúltima, justamente para passar para passar os reis do Oriente em direção ao vale de Jezreel, que é onde tem o Armagedon, para fazer a última reunião para tentar culpar os servos de Deus pelas pragas que estão caindo, e o jeito é matar eles. Eles vão se consumar nessa ideia de partir para eliminar os servos de Deus lá no futuro. E aí vai cair a última praga, que é a saraivada de pedra, que nós vamos estudar aqui agora também, que aconteceu nessa, que aconteceu no passado. Então é muito sério esse assunto. Mas antes da pedreira tem mais uma. A 6ª praga, egípcia. Então a quinta é a Capítulo 9, verso 11. A quinta é o quê? A praga que é A peste? 5ª praga foi a praga da peste, né? Nos animais. Só dos egípcios. Dos egípcios. Dos judeus não aconteceu nada. Aí a 6ª praga, úlceras. Essa aqui, por coincidência, ironia do destino, é a primeira que vai cair no Apocalipse. Úlceras, chagas mais malignas. Tumor maligno, estufo para fora e abre uma ferida. E começa a escorrer. Essa dos pés à cabeça. E às vezes você pensa uma pessoa está dentro da igreja, vai ter a úlcera, né? A primeira praga apocalíptica vai separar o joio do trigo. Aí vem a confirmação da operação do erro. Que o cara preferiu acreditar na mentira, não foi? Ficou endurecendo o coração. Tá lá, seleção, o jogo de sexta-feira, né? Aconteceu das 5 horas da tarde, o sol estava aberto. Mas 6 horas o sol estava aberto. Então o primeiro tempo deu para o cara assistir. O segundo tempo, nem pensar. Estava dentro do sábado. Perceberam? Aí, a orientação que nós temos é que 6 dias Deus deu para nós. O 7º ele pediu para ele, não foi? Mas a gente convence que não tem problema. E vai lá e brinca. Assim faz com o adultério, assim faz com a bebida alcoólica, assim faz com tudo, com a desgraça de pecado. E o coração vai acostumando com aquilo. Vai indo, não existe mais pecado. Está tudo frouxo, está tudo solto. Quando o cara for dar por conta de si,
ele está praticando coisas tão terríveis, tão horrendas, tão nojentas, Mas que ele está numa lama que não tem nem como sair dela mais. É uma areia movediça. Quanto mais ele mexe, mais ela afunda. Então nós precisamos de ter consciência que são nas pequenas coisas que a gente consegue perceber as grandes. Pecadinho. Quando Deus chama, ou você atende e vai construir sua vida em cima dessa rocha, ou você não atende, um dia você vai esborrachar nessa rocha. Ou você constrói sua fé na rocha viva que é Cristo, ou você vai se esborrachar nela. Porque o negócio de andar em cima de pedra sem estar colado com cimento, vai cair e vai quebrar a cara. Já andou em pedra com lodo? É isso que acontece. Quem aceita a pedra, cimenta nela, constrói a fé nela. Do contrário, está andando em pedra com lodo. E vai cair, vai esborrachar. E quanto mais alto andar, porque o cristianismo, ele não é uma estrada. Eu sempre falo isso, ele é uma escada. Na estrada, você tem 1,60 m, qualquer lugar do mundo que você caiu, a queda é essa. Mas na estrada, quando você mexe com religião, mexe com a palavra de Deus, você começa a subir uma escada, nos braços de Cristo. Se você cair de 2 degraus, você tem um prejuízo. De 20 é outro, de 30 é outro. E vai cair em cima de quê? Da pedra. Esborracha. Então fique atento. Então, a sexta praga, nós sabemos que é a úlcera, né? E lá no capítulo 9 de Êxodo, verso 11, nós vimos que tirou de circulação por completo os ímpios, né? Porque eles ficaram nocauteados, sem ação. Eles tiveram que sair, os magos, nesse texto, eles tiveram que sair para cuidar das feridas deles. Eles ficaram arrebentados. Falando que Eles tiveram que sair de circulação. de maneira que os magos não havia sarna e os magos em todos os egípcios. Que coisa terrível. Sétima praga agora. Nós vimos agora a saraivada de pedras. Essa é a sétima praga apocalíptica também. Só que se você analisar o contexto dessa sétima praga aí, vocês vão cair no queixo. Lá em Êxodo 9, de 22 a 26, com distinção de endereço. Vocês vão perceber que numa certa altura do campeonato, aqui quando estava colocando a praga das moscas, durante a quarta praga, quando deu a praga das moscas, na parte da tarde que ia cair a quinta praga, que era a praga da peste, Deus já pediu para os judeus tirar o gado deles do pasto e levar para perto da casa deles, todo gado, para não ter o risco do gado deles sofrer qualquer tipo de dano, porque a praga da saraivada ia arrebentar no dia seguinte, um dia antes, já avisando o que ia acontecer lá na frente. Só que quando eles separaram esse gado, eles já tiveram a instrução que nós temos registrado em Êxodo, no capítulo 12, verso de 1 ao 3, que eles deveriam já aproveitar e separar um cordeiro, como cordeiro pascal, porque Deus ia estabelecer naquela noite, e daqui 4 dias, ou seja, vocês começaram então, a praga começou no dia 30 de março, do ano 1447 a.C. No dia seguinte, já era ano novo. A primeira praga caiu no dia 30, e no dia 1º do ano novo deles, já estava acontecendo, ia ficar durante mais 6 dias aquela primeira praga, do sangue. No dia 10, lá que nós temos em Êxodo 12, de 1 a 3, que eles tinham que separar o cordeiro. Para que daqui 4 dias, ou seja, no dia 14, ia cair a última praga. O exterminador vinha matar o primogênito. Desde os animais até os seres humanos. Os ímpios, todos perderiam. De papagaio, cachorro, gato, tudo. Ia perder o mais velho. E isso é um assunto tão sério que nessa noite, nós não vamos comentar mais sobre isso. Então, nessa noite, 4 dias depois desse aviso da saraivada que ia cair, o aviso era que ia acontecer a saraivada, avisando para os egípcios para ver se eles deixam os caras embora. E se não deixasse, ia cair a saraivada. E o segundo, já porque Deus já sabia na sua onisciência, que eles não iam tirar, eles não iam deixar os israelitas ir.
Então nós já separa o gado de vocês que eu vou derrubar a saraivada agora. E agora, a saraivada então, a 7ª praga. E aí se você vê o contexto, rapaz, trovão, terremoto e pedra de fogo. Isso foi à noite. Meteoros, né? Não, pedra mesmo. É pedra mesmo. Aí é pedra, saraivada de pedra. Do mesmo jeito do Apocalipse, que fala que eram pedras de 29 quilos aproximadamente, um talento. Mais de 29 quilos, menos de 30 quilos. Agora de noite, de presente, uma saraivada que ia matar o gado todinho e destruir casa feita pela mão de homem. Pensa no caos que ia virar o Egito, a não ser Gósen. Destruição completa. Eles assistiam aquele. Todo mundo ia ficar doido para amanhecer o dia para ver o estrago que aquilo fez. E quando eles saíram lá fora para ver o estrago que a saraivada fez, eles já viram de cara a outra praga vindo. A 8ª praga. O que escapou, capítulo 10, verso 5 de Êxodo. O que escapou da saraivada, o gafanhoto veio e torou. E percebam uma curiosidade aí de Êxodo, capítulo 10, verso 13, fala que foram 2 ventos, um vindo do Oriente, que trouxe a praga do gafanhoto, e depois outro contrário, do Ocidente, levando os gafanhotos para dentro do mar. Agora olha a misericórdia e cuidado de Deus, levando o chão do Egito estava preto de gafanhoto. Quantos dias tinha de praga já? Com 11 dias de praga. E os animais, como já tinha passado a praga foi só 7 dias, ficou com sangue, voltou a ser água normal, os peixes voltou a circular, o peixe estava morrendo de fome. E Deus então agora manda para dentro das águas o gafanhoto. Coisa mais linda, tratou de tudo. Aonde foi passando aqueles gafanhotos até chegar no mar vermelho ali, alimentou tudo onde tinha virado, onde tinha virado sangue. E tinha morrido muito peixe, porque os peixes que não morreram, que estavam em outras regiões, que subiram, que desceram e caíram na região atingida pelas pragas, já chegou e ficou com fome, porque não tinha nada, estava deserto. E agora os gafanhotos caem ali e alimentam. A providência de Deus com a natureza, com as andorinhas e com tudo, né? Mesmo em meio das pragas, ele procurando de alguma maneira de manter o equilíbrio naquele caso lá, do Egito, porque que vai ter lá no futuro, vai ser um terror, o planeta vai ser, a natureza será desfeita. Agora presta atenção. A 9ª praga. Se vocês observarem aí, Êxodo capítulo 10, verso 22 até o 23, vocês vão perceber que as trevas foram 3 dias. A praga das trevas, a 9ª praga. Observe aí, é a 5ª do Apocalipse. 10 levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naquele dia ninguém saiu de casa. Porém, todas as casas dos israelitas haviam claridade. Presta atenção nesse detalhe. Luz em todas as casas, iluminação. Você está entendendo bem o que está sendo dito aí? Que o sol é como se tivesse uma cortina, um transporte muito grande em cima da região atingida de praga. Como aquela nuvenzinha, quem sabe, que cobriu 2.400.000 pessoas. Imaginem uma extensão dela em cima da região que atingiu as pragas, demarcado milimetricamente, para o sol não atingir aquela região do Egito. Durante quantos dias? 3 dias. E as casas, não está falando só da natureza não, do quintal não, dentro das casas, o tempo todo, 24 horas normais, tinha luz a hora que eles queriam. Houve projeção de luz. Lá para eles continuou normal. Continuou normal. A vida dos israelitas continuou normal lá em Gósen. Como sempre foi. Deus protegendo. E os outros aqui, um véu de escuridão. Durante 3 dias. A hora que terminou a praga, começou meio-dia. A praga da escuridão. Dia 11, 12, 13 e 14.
esses 3 dias aqui, do dia 12, dia 13, dia 14 do ano de 1446 a.C., nesses 3 dias, de meio-dia, aconteceu a praga da escuridão. Aí ia ficar 6 horas claras aqui. Essas 6 horas claras do dia 14 era para eles se prepararem com aquele cordeiro que eles já tinham separado desde o dia 10, há 4 dias atrás, conforme a orientação de Êxodo 12, de 1 a 3, eles já tinham que preparar, juntar as famílias certinho, para no pôr do sol comer aquele cordeiro com ervas amargas, que seria essa a instituição da Páscoa. Nessa noite que eles comessem esse cordeiro, ia cair a última praga, do dia 14 para o dia 15. Nessa praga que ia cair, que é a do primogênito, que é sacrificar os primogênitos, nós colocamos lado a lado o primogênito e o unigênito. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria prefigurado naquela noite, com o sangue dentro do portal de quem passasse em qualquer lugar do Egito ou de Gósen. Se passasse, o anjo exterminador não exterminaria nem o animal e nem o estrangeiro de ninguém que estivesse naquele lugar, mas que servisse, que aceitasse o Deus Altíssimo. Foi todo mundo bem avisado. No entanto, quem estava debaixo da operação do erro foi mais um motivo para ignorar. Principalmente que voltou a essa claridade, já acabou essa confusão. Que passou 6 horas do dia tranquilo, mas nada disso. Estava entrando nas primícias também esse dia, do fruto da colheita, não tinha nada que colher. Mas tinha que colher só as bênçãos de Deus, de proteger eles da praga do primogênito. Então, em verdade, daqui mais alguns dias, quando eles no ano de 1445, no ano seguinte, eles celebrassem a primeira Páscoa no deserto, pouco antes deles chegar lá na Terra Prometida, pela primeira vez, eles já estariam estabelecendo a festa das primícias, que não teve nessa primeira, quando eles estavam dentro do Egito, mas ela aconteceria um ano mais tarde. Então, Jesus foi prefigurado por esse sacrifício do cordeiro à noite, o unigênito da espécie, que morreria 1500 anos mais tarde para pagar a conta que homem nenhum dá conta de pagar. A 10ª praga aconteceria a Páscoa, então, naquela terrível noite de horror para os egípcios. O que nos faz lembrar isso? A 10ª praga lembra o estrago que as 10 fizeram e o arco-íris lá do dilúvio, lembra? Negócio mais interessante. Quando Noé, no dia 1º de abril, no ano 600 da vida dele, tirou a cobertura da arca e viu que já tinha secado, mas era areia movediça. Ele nem ia ter que passar mais 1 mês e 26 dias, só no dia 27 de maio, que ele desceria da arca. Ele passaria quase 2 meses ainda, de quando as águas secou, para poder descer da arca, porque ele estava uma areia movediça o planeta inteiro. Mas ele pôde ver o estrago que o dilúvio fez, que o que tinha sobrevivido ao dilúvio era barro, e os animais estavam dentro da arca, ou que já vivia no mar ou nas águas, para onde voltou para o lugar delas e pronto. Mas em cima da terra foi só o estrago. Aí ele pôde olhar, depois de mais 1 mês e 26 dias, ele pôde olhar o quê? Ele pôde olhar e observar o arco-íris, diante de todo aquele estrago seco já que tinha acontecido. Vamos fazer uma pequena comparação com as 7 pragas apocalípticas, primeiro mundiais, né? No capítulo 16, do verso 1 ao 21, nós temos aí o registro delas. As diferenças do Egito, que primeiro, elas serão mundiais. Segundo, em um só dia, as do Egito caíram em aproximadamente 15 dias. A terceira diferença, nenhuma imitação. Mas no futuro não vai ter imitação. E quarta diferença, na quarta praga, vai acontecer o inverso de Gênesis 1:3. Lá em Gênesis 1:3, Deus falou que haja luz. Na quarta praga do Apocalipse,
não haja luz. Vai exatamente, o sol vai aproximar, abrasar os homens, eles vão sentir a dor da ferida que tinha, e a quinta praga de cara vem então, não haja luz. Trono, treva sobre o trono da besta, e eles vão sentir frio de lambuja. Frio, vai morder as línguas. Pensa que terror. A quinta praga, que vai partir do quartel-general da besta e estender para o mundo inteiro. Trevas e frio. Viu que coisa terrível? A quinta praga, então, a nona egípcia, né? Mas o frígio de lambuja. Partir do quartel da prostituta de Apocalipse 17. E por coincidência, no capítulo 17, verso 1 e 2, está falando: veio um dos 7 anos que tinha sentado, falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se constituem os reis da terra, e os que habitam sobre a face da terra se contaminaram com o fim da sua prostituição. Por isso que o alto clamor fala: sai dela, povo meu, caiu grande Babilônia, para não ser participando das suas pragas. Olha a intimidade das mensagens angélicas com o alto clamor e com as 7 pragas, e o paralelo com as antigas pragas do Egito e com o dilúvio. São paralelos autênticos e muito fortes para aviso nosso, advertência nossa. E outro detalhe: o dilúvio é aquele tempão, aí vem as pragas do Egito, que é tempinho, 15 dias, 1 ano e 1 mês do dilúvio, 15 dias só de praga no Egito, e um só dia as 7 pragas do Apocalipse, e uma só hora de destruição do planeta. Veja que coisa terrível. Outra coisa, na 6ª praga, o secamento do Eufrates e o Armagedon. Coisa curiosa também, né? Imagine que aquelas aconteceram beirando o rio Nilo. O Egito aconteceu do lado do rio Nilo, o bison já tinha sido levado embora na época do Gênesis, e agora o outro rio, os 4 rios, estou mostrando a posição. Ó. O primeiro rio está aqui, o Nilo, o bison já tinha sido levado para o céu, aí está sobrando o Eufrates e o Tigre. Aqui está o Irã, aqui está o Iraque, aqui está a Arábia Saudita. Então presta atenção, a última praga vai secar, a 6ª praga vai secar esse rio aqui, ó. Aí soma os dois, fica só esse aqui, ó. Vai ficar o Nilo, que recebeu a primeira praga da época do Egito, e esse aqui, do outro lado do jardim do Éden, vai receber a última praga, a penúltima. A saraivada caiu só aqui, agora a saraivada vai cair a partir daqui para o mundo inteiro. Mas esse rio aqui vai secar para passar os reis que vêm do Oriente para esse lado de cá e vir para o lugar do Armagedon, que é no norte de Jezreel, no norte de Israel, do povo de Egito. Então está o Armagedon, para poder formatar a última ideia de investidura da operação do erro de perseguição contra o povo de Deus. Nós temos que matar esse povo, porque é por causa deles que está caindo. Vamos eliminar esse que cabe essas pragas. E aí a operação do erro na sua consumação máxima. Aí vem a saraivada e liquida com tudo. Cai a pedreira todinha e a última hora que vai dar Como caiu no Egito, vai cair no futuro. Entendeu? E uma só hora vai estar destruído tudo aquilo que o homem construiu com a mão dele. Aqui nós vamos agora fazer uma síntese. A primeira praga, então, aconteceu no dia 30 de março de 447 a.C. A primeira praga foi sangue. A lembrança de Gênesis 8, 13. O secamento do dilúvio e o panorama do estrago, né? No dia 1º de abril, Gênesis 8, verso 13. A lembrança do estrago. Então, quem olhou no dia 1º, a situação que ficou o Egito, desde o dia anterior, em que era sangue para tudo quanto é lado, morrendo tudo, não lembrou de outra coisa a não ser do dilúvio. Porque todo mundo conhecia a história do dilúvio. Foi a primeira lembrança que veio. Eles acharam que o mundo ia acabar de... Então, aqui no dia 7 de abril, agora do 446, então, antes de Cristo, a segunda praga, as rãs. E o que lembra? A lembrança escatológica de Apocalipse 16, 13. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes ao quê? A rãs.
encontro com os reis da terra, os congregando em batalha. São a base das 3 principais religiões do planeta Terra. O dragão representando o paganismo. Paganismo. O falso profeta representando o protestantismo apostatado e a besta representando o catolicismo. Esse protestantismo. São as 3 maiores religiões do planeta. Presta atenção, quando eu falo em paganismo, eu pego judaísmo atual, pego muçulmanismo, pego tudo que é ismo, tudo que não aceita cristianismo, tudo que não aceita batismo. Ateu ou não, tudo está aqui, ó. Qualquer forma de pagão está aqui. Quando eu pego falso profeta, qualquer tipo de evangélico que não aceita a lei e ao testemunho. Se não falar segundo essa palavra, nunca verão. São desistentes, né? Depois lá de Martinho Lutero, alguns protestantes que até hoje, irmão. Até hoje. Esses são tudo falsos. Falso. Só presta atenção, minha irmã. Vamos ser bem claro. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. Dentro de todas as religiões do planeta Terra, tem gente salva e gente perdida. Do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, a senhora está aqui e outros aqui, todos estão aqui. No mundo inteiro, em todas as religiões do mundo, Deus tem gente salva e gente perdida. Agora, é incontestável, indiscutível, que essas 3 características que eu acabei de apresentar de Apocalipse 16:13 representam essas religiões do mundo que tentam manter enganado os seus servos lá dentro, os seus prosélitos. Mas e os que estão com boa fé lá dentro dessas... Os que estão com boa fé e morrer com boa fé, Deus vai salvar. Deus não vai condenar ninguém pela ignorância, pelo que não sabia. Por isso que o alto clamor de Apocalipse, capítulo 16, de 1 a 4, diz: sai dela. Então vai chegar um momento que o evangelho vai atingir todo mundo. Pois é. Então a senhora escutou e não veio parar aqui dentro? Quando eu vi a explicação do sábado, gente, eu não sabia. Digo para vocês, eu nunca tinha visto falar que achava que o sábado era invenção do mundo. Pois é. Eu não tinha isso. Foi tirado. Pois é. O que a irmã falou, Maria? De acordo com a luz que recebeu. Né? De acordo com a luz que recebeu, todos vão ser julgados. Agora, o alto clamor, a hora que ela atingia todo o povo, tribo e língua, o evangelho, aí não tem mais inocente lá dentro, prestou atenção? Aí ou está debaixo da luz ou está debaixo das trevas. Se tiver debaixo das trevas, vai comer a desgraça das 7 pragas. É o caso da ira de Deus derramado sem mistura. Viu a diferença? Eles vão ouvir um dia. Do jeito que a senhora ouviu, vem parar aqui. O jeito que eu ouvi, estou aqui. Até as pedras Eu achava que eu estava certo, no lugar certo. Não era certo. Se ficar em livro que eu morrer, Não, o que morreu vai ser, a Maria já falou, vai ser julgado pela luz que recebeu. Deus vai trazer. Os vivos vai trazer, não vai trazer, vai chamar, ele está chamando. Sai dela, mas nem todo mundo está afim de sair. Deixa eu ir para frente. Eu conheço várias pessoas que falam assim: se eu ver os adventistas ser perseguidos, eu saio. Só que é o seguinte, isso é um coração duro. E você teve a vida inteira para tomar essa decisão e não tomou, só Deus para poder ter dó. Entende? Porque você tem consciência que é verdade, isso que está na profecia, como que vai fazer para ficar lá? Então é uma relação dele com Deus, é Deus que vai saber se está salvo, se está perdido, e vai julgar a questão dele. Mas não vale a pena correr risco. Essa é a grande verdade. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso é o capítulo. Então, a segunda praga caiu no dia 7, como nós vimos aqui, lembrando então daquele contexto de Apocalipse 16:13, a rã, né? Agora, essas 2 primeiras foi evitado, o resto não foi. Então vamos lá. No dia 8 cai a terceira praga. Dia 8 de 4 de 1446 a.C. A terceira praga foram os piolhos. Aí nos faz a lembrança escatológica de quê? Da sarna que os inimigos arrumaram, os magos, babilônios, e os do futuro a mesma coisa. Rejeitaram a palavra de Deus o tempo todo, não foi? Quando as primeiras pragas cair, eles vão ver a sarna que eles arrumaram na vida deles. Então os piolhos do passado vai lembrar a sarna que eles vão ter no futuro. Perceberam? Porque a ferida que bateu no corpo
os tumores. Na quarta praga agora, no dia 9/4/1446, mosca. Nos lembra direto a profecia escatológica de Cristo, de São Mateus 24:28. Carniça, abutre, mosca, verme, né? Onde tiver o seu coração, aí vai juntar o quê? A mosca. Então lá na praga não adianta ninguém querer mudar de vida mais não, querer converter, que fechou a porta da graça, acabou. Quem estiver no meio do povo de Deus, que cair a primeira praga, a senhora White, a pena inspirada, fala que vi sair dentre aqueles que serviam a Deus, alguns que receberam a primeira praga. E saíram do meio do povo de Deus para se tornar seus piores inimigos. Mas você consegue esse livro dele falar bem tanto dessa... Tem vários. Tem vários. Quinta praga, 10/4/1446 a.C. A peste nos animais domésticos. E a sexta praga caiu nesse mesmo dia. A quinta e a sexta praga caiu no dia 10 de abril. Na parte da manhã caiu a quinta praga, que foi a peste dos animais, e na parte da tarde caiu a úlcera maligna, o tumor maligno nos ímpios. Com dois avisos nessa parte da tarde, sobre o dia seguinte, a saraivada que ia cair logo de noite, que é o dia seguinte, depois do pôr do sol, e o outro aviso para os egípcios, a saraivada, para todo mundo, né? E para eles tirar o gado deles, os hebreus, e separar o cordeiro do gado já que está tirando, para daqui 4 dias eles poderem sacrificar ele. Prestou atenção nesse detalhe? 2 avisos. Aí vem então agora o dia 11, 3 pragas de uma vez no dia 11 de abril, a 1446 a.C. Primeiro a parte da noite, o dia começou com o pôr do sol. Aí à noite a saraivada, a noite inteira, bagaceira. Nós vai lembrar o quê? Vai lembrar o fim do mundo. Então aquela do Egito já ali eles tinham certeza que o mundo ia acabar. E no mundo não acabou para eles. A segunda, a oitava praga, a segunda do mesmo dia, a oitava praga, os gafanhotos. O que escapou à noite da saraivada e sobrou no outro dia, a parte da manhã todinha, eles vão olhar e viram assim, só aquele regaço das pernas. Agora viram a nuvem de gafanhoto vindo no sentido oriental e arrasando com tudo. E a terceira praga na parte da tarde, no caso a nona praga, a terceira do mesmo dia. Veja que de pôr do sol a pôr do sol, 3 pragas. Saraivada, gafanhoto e agora a última delas. 3 dias de escuridão a partir do dia 11. E agora imagine, meio-dia, a última praga, então à noite, de manhã e a parte da tarde. Parte da tarde. Ela começou meio-dia, a praga das trevas. À noite, 12 horas de saraivada. Depois, 6 horas de gafanhoto. Aí quando deu meio-dia, Escureceu tudo. nos próximos 3 dias, a região do Egito ficaria debaixo de escuridão. Não prosseguiu. Meio-dia do dia 11, meio-dia do dia 12, meio-dia do dia 13. No pôr do sol já seria dia 14. No dia 14 ia acontecer a Páscoa. O sacrifício do Cordeiro Pascal. Vocês viram que seriedade o assunto? A morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Agora vamos analisar os 3 dias. Os 3 dias da escuridão, você observa que ficou 3 dias na sepultura. A praga que precedeu os 3 dias, não foi a saraivada que deu terremoto e tudo mais? Quando Cristo morreu, não deu terremoto? E ele ficou 3 dias na sepultura. O universo inteiro, de forma simbólica, chorou. Foi treva, foi tristeza para o universo. 3 dias. O véu do santuário rasgou de cima, etc. Então, quando Jesus ressuscitou, presta atenção, 3 dias, né? Nas próximas 6 horas, depois do 3º dia, que ele encontrou com as mulheres, ele falou para ela: vai encontrar com meus irmãos e seus irmãos que
fala para eles que eu vou encontrar com meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus, encontro com vocês lá. Lá por meio-dia, mais ou menos, Jesus encontrou. E ele foi chegando, em horário de almoço, atravessou a parede e comeu o quê? Peixe com mel. Peixe assado e mel. 3 dias e meio. Representando os 3 anos e meio do ministério de Cristo. E hipoteticamente, os 3 dias e meios da morte, ressurreição, a ida e volta no céu de Cristo aqui na terra. E passar mais 40 dias Então, aqui antes na dele terra. encontrar lá, que ele avisou para avisar os irmãos que ele ia lá. E foi lá no centro e entregou o sacrifício. E voltou e encontrou com eles lá. Dentro do período da manhã. E ele chegou no horário de almoço, ele chegou falando que estava com fome. Só que a ideia da fome dele não era assim, uma ideia muito objetiva, porque ele queria, na realidade, mostrar que ele não é fantasma. Porque tinha crença fantasmagórica no planeta já nos dias dele. E era a segunda vez que ele estava dando essa ideia. A outra quando ele andou em cima do mar. E os caras estavam achando que era fantasma. E ele falou, não sou fantasma não, rapaz. Entendeu? A ideia, ele levou em brincadeira aquela ideia que o povo acreditava. E não existe fantasma, né? Então, vocês perceberam aí o tanto que é interessante. Agora no dia 15 então, de abril, no dia 15 de abril, vocês estavam em pleno deserto, encaminhada. Eles gastaram aproximadamente uns 3 dias para chegar lá na beira do Mar Vermelho. E logo no primeiro descanso deles, eles viram o exército chegar também para poder atacar eles. E aí percebeu toda aquela operação de proteção de Deus, da nuvem que protegeu eles durante a travessia e durante todo o êxodo. Meus amados irmãos, só lembrando, mostrando para vocês aqui no mapinha, aqui está o Nilo, aqui está Mênfis, mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos aqui. Mênfis é a região das Aqui está Gósen. pirâmides. Oi? Mênfis é a região das pirâmides, não é? Mais ou menos aqui, essa região. Aqui, ó, Gósen. Essa cidadezinha que tem aqui, tudo aqui no Egito, em volta, tudo recebeu as pragas. Essa aqui, Gósen, não recebeu. Gósen está na divisa com a faixa de Gaza. Quando eles fugiram, eles podiam ter atravessado o reto, perto disso aí eles entrariam na terra Palestina. Mas os filisteus estavam aqui, não tinha a menor chance. Que os filisteus eram o exército, era a blindagem armada dos egípcios. Então eles desceram diagonal aqui, ó, para atravessar esse lado aqui do Golfo, do Mar Vermelho, para cair no deserto do Sinai e andar 3 vezes mais a distância para evitar a carnificina aqui. Então eles desceram diagonal, então eles gastaram 3 dias, 2.400.000 pessoas, mais ou menos, com gado e tudo. Aí se estacionaram aqui. Quando se estacionaram aqui, eles perceberam a chegada do exército egípcio, né? E eles não atacaram porque eles perceberam a proteção que eles tinham e todo o estrago que tinha acontecido lá. Eles queriam examinar tudo direitinho, porque eles sabiam que eles não estavam desprotegidos. Eles não iam chegando e aí encarando, não. Tinha que chegar, analisar, etc. E eles não foram entrando no Mar Vermelho e saindo rápido. Não. Demorou, foram. Aí passou a noite inteira abrindo. Isso aí nós vamos ver na aula seguinte, a gente vai analisar isso aí. Mas então vocês perceberam o paralelo, né, das pragas com o dilúvio, as pragas do Egito e as 7 pragas do Apocalipse. Que Deus abençoe a mim e a você, e que naquele grande dia, o que nós temos aprendido hoje aqui, sirva para o nosso dia a dia, para o sustento da nossa fé. Amém. Eu desejo oração. Amém. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pelas tuas instruções acerca da tua palavra, sobre o nosso preparo para naquele grande dia enfrentarmos o desfecho final da história deste mundo. Amém. Que cada lar aqui representado, Senhor, possa estar protegido e guardado por Ti e sustentado pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Amém. Prepara-nos para o Teu reino, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. É o que nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.